A paz do Senhor, meus irmãos, eu quero meditar com você nesta manhã no texto sagrado que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São João, no capítulo 14, o versículo 6, que disse assim: Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Meus queridos irmãos, amados ouvintes da Palavra de Deus, existem muitas pessoas no mundo inteiro que afirmam que todos os caminhos levam a Deus. A maioria das pessoas que não têm o conhecimento da Palavra de Deus, mas que conhecem várias e várias religiões, eles sempre estão afirmando que todos os caminhos levam a Deus. Mas nós sabemos que não é todos os caminhos que levam a Deus. Aí você me pergunta, por que, irmão Moisés? Eu te respondo, porque aqui no texto sagrado, Jesus Cristo disse que Ele é o único caminho que leva o homem a Deus. Então, por essa razão, nós entendemos que não são todos os caminhos que levam a Deus, mas Jesus Cristo, Ele é o próprio caminho que leva o homem a Deus. Aí você pode até me perguntar e dizer, mas por que você tem tanta certeza disso? Primeiro, porque está escrito na Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada, ela é verdadeira, ela é inerrante palavra de Deus. A Bíblia nunca se contradiz. A Bíblia nunca ela se contradisse. A Bíblia Sagrada, ela é pura e ela é verdadeira porque ela foi escrita por homens inspirados por Deus para trazer as verdades de Deus para o nosso coração. A Bíblia é para nós um manual da nossa sobrevivência, assim como todos os eletrônicos e eletrodomésticos criados pelo homem sempre vêm com manual. Deus nos criou e deixou a Bíblia como nosso manual, para que nós possamos conhecer os seus planos, os seus projetos e os seus propósitos para a vida de cada um de nós. E aqui ele deixa bem claro, a palavra de Deus, o glorioso Espírito Santo deixa bem claro que Jesus Cristo é o único caminho que conduz a Deus. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, os nossos pecados, eles são perdoados. Jesus perdoa os nossos pecados e Ele nos purifica com o sangue que Ele derramou por nós ali na cruz do Calvário. E quando nós somos purificados, nós somos transformados em uma nova criatura, como disse o apóstolo São Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, no capítulo 5 e o versículo 17. Paulo disse, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, nós entendemos e aprendemos e temos a certeza de que quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos a ser uma nova criatura. Nós passamos a ser justificado, porque quando o homem aceita Jesus pela fé, ele é justificado pela fé, como disse o apóstolo São Paulo quando escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 5, quando ele disse, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus e com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus e com o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, e Jesus Cristo como o caminho, Ele nos guia pelos melhores caminhos da terra, ou seja, Jesus é o caminho que criou caminhos para que nós pudéssemos andar por esses caminhos que Ele criou, para que nós pudéssemos ser felizes aqui na terra, para que nós pudéssemos ter uma vida santa aqui na terra e ter uma vida de obediência ao Senhor. Ele é o caminho que abriu outros caminhos para que nós pudéssemos ser felizes ou que nós possamos ser felizes aqui na terra. Você pode até me perguntar e dizer, mas que caminhos são esses que o Senhor Jesus abriu? Primeiro eu te respondo, Jesus Cristo, Ele é o caminho. Ele é o caminho que nos conduz a Deus, só que por esse caminho, Ele criou outros caminhos para nos conduzir. E o primeiro caminho que Jesus criou para que nós andássemos nele é o amor.
O amor é o primeiro caminho que Jesus criou para que todos os seres humanos andassem por ele. Aí você me pergunta, mas como assim, irmão Moisés? Eu te respondo, é porque Jesus, ele é o próprio amor. Existem muitas pessoas na terra que procuram uma definição exata para o amor e nunca encontrou. Porque nunca encontrou Jesus. Porque Jesus, ele é o próprio amor. Deus é o próprio amor. A palavra de Deus diz que Deus é amor e nele não há injustiça. Deus é amor. Jesus é amor. E por essa razão ele criou esse caminho, o amor, para que nós pudéssemos andar nele. Veja que quando Jesus veio à terra, os escribas e fariseus, os sacerdotes, falavam muito sobre os mandamentos que Deus havia dado a Moisés. Só que Jesus pegou os mandamentos e os 613 preceitos da lei e transformou em 2 códigos. Aí você me pergunta, que 2 códigos são esses? Jesus Cristo transformou os 2 códigos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se Jesus é o amor, então ele quer que todos nós andemos em amor. Se o homem não tem amor, ele não tem felicidade. Se o homem não tem amor, ele não tem prazer. Se o homem não tem amor, ele não tem alegria. Se o homem não tem amor, ele não tem paz. Se o homem não tem amor, ele não é amado. Porque primeiro, para que eu seja amado, eu tenho que amar primeiro. Foi por isso que Jesus criou o amor, o caminho do amor, para que o homem amasse a ele primeiro, para andar nesse caminho. Meus queridos irmãos, isso é muito interessante. O caminho que Jesus criou, o amor que ele criou para nós andar nele, nesse caminho. O amor, ele é sábio. O amor, ele é perdoador. Quem ama, perdoa. Quem ama se alegra com a vitória dos outros. Quem ama só quer ver a pessoa bem, feliz. Quem ama não quer ver ninguém passando por necessidade. Quem ama tem prazer em ajudar. Quem ama aconselha, e os conselhos são conselhos de paz, são conselhos de amor, são conselhos de vida, são conselhos de prazer. Quem ama cuida, zela, e quem ama anuncia a todos aqueles que Jesus Cristo é o amor que liberta, o amor que transforma, o amor que restaura, o amor que regenera, o amor que alegra, o amor que anima e o amor que produz o amor para que o homem viva feliz em toda a trajetória da sua vida, em toda a trajetória da sua vida. Jesus é amor, e um dos caminhos que Jesus criou foi o amor, para que eu e você andasse por ele. Se você ainda não conhece o caminho do amor, é porque você não parou ainda para atentar para a palavra de Deus e reconhecer o valor que tem o amor. O como é bom amar, como é bom amar e ser amado. Segundo caminho que Jesus, ele criou para que nós, seres humanos, andássemos, é a verdade. Vejam, meus amados irmãos, que a palavra de Deus diz aqui no texto sagrado que nós lemos em João 14,6, Jesus Cristo diz que ele é o caminho e a verdade. O caminho da verdade foi criado por Jesus Cristo para que eu e você ande nele. Porque sem a verdade você não pode conhecer nada. Sem a verdade você não tem conhecimento de nada. Nós só conhecemos as coisas realmente quando nós colocamos a verdade em prática. Sem verdade todas as coisas são mentira. Todas as coisas são mentira, e nós sabemos que a mentira foi um caminho que o diabo criou para levar o homem ao descaso, à miséria, à traição, às dores, às perplexidades, aos enganos, aos roubos, aos furtos, à maldade, à violência, a tudo aquilo que não presta. Mas o caminho da verdade, quem criou foi Jesus, e o caminho da verdade, ele nos leva a viver uma liberdade total em todos os aspectos da nossa vida, porque a verdade liberta. Jesus Cristo disse lá, e João escreveu no capítulo 8, João disse e no versículo 36, Jesus Cristo disse o seguinte:
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E 8:32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus queridos irmãos, meus amados amigos, ouvintes da palavra de Deus, a verdade é o caminho que Jesus criou para que eu e você nós pudéssemos andar por ele. E se nós não andarmos pelo caminho da verdade, nós vamos ter grandes derrotas em todas as áreas da nossa vida. Sabe por quê? Porque a verdade ela é imprescindível. Salomão, escrevendo no livro de Provérbios, Salomão disse o seguinte: compre a verdade e não a venda. Veja que o sábio Salomão aqui está dando uma ordem: compre a verdade e não a venda. Mas por que comprar a verdade? Porque a verdade ela é melhor do que todos os tesouros que existem no mundo. A verdade, ela nos conduz aos melhores lugares da terra. E ele disse também, e não venda. Se você não pode vender é porque ela não tem preço. A verdade não tem preço, ela tem valor. O que tem preço se vende, se desfaz, mas o que tem valor ninguém coloca fora. Ninguém vende, ninguém troca, ninguém dá, porque é valorizado, é valorosíssimo. Ninguém troca. E a verdade, ela tem valor. E ela tendo valor, você e eu, nós não podemos vendê-la. Por isso que se nós andarmos na verdade, se nós temos a verdade, nós seremos felizes em toda a trajetória da nossa vida. Há muitas pessoas que dizem que uma mentira torna-se uma verdade de forma alguma. Mentira é mentira e a verdade é verdade. Muitas das vezes nós sofremos por falar a verdade. Muitas das vezes as pessoas não gostam de ouvir a verdade, mas a verdade ela tem que ser necessária na minha vida, na sua vida. A verdade ela nos liberta de tantas e tantas coisas e nos conduz à vitória. Às vezes, muita gente pensa, não, vou ter que falar uma mentira para não contar a verdade. Se você conta mentira, você está perdendo o seu tempo, você vai ser derrotado em todas as áreas da sua vida. Mas se você fala a verdade, ainda que você perca amigo, ainda que você perca irmão, ainda que você perca pai, ainda que você perca esposo ou esposo, mas se você está na verdade, com certeza Deus vai te recompensar de uma forma muito extraordinária para que o nome do Senhor nosso Deus seja glorificado. A verdade ela tem que ser imprescindível na nossa vida, ela não pode faltar na nossa vida, porque a verdade liberta, a verdade transforma, a verdade restaura, a verdade regenera, a verdade limpa, a verdade purifica, a verdade ela conduz o homem, o ser humano à vitória, aos melhores lugares da terra para a glória do nome de Jesus. E o terceiro caminho que eu quero enfatizar com vocês nessa manhã é o seguinte, é que Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida. E ele abriu o caminho da vida para nós, como? Com o sangue que ele derramou lá na cruz do Calvário. Jesus é a vida que produz a vida. E quando o homem não tem vida em Cristo, ele está morto, está totalmente morto. O caminho da vida foi Jesus que abriu. E como eu posso seguir no caminho da vida? Observando todos os estatutos da palavra de Deus, observando os ensinamentos da palavra de Deus e se desviando do caminho do mal. Se você anda pelo caminho da vida, por que você vai entrar pelo caminho da morte? Se você anda pelo caminho da vida, por que você vai entrar pelo caminho do erro? Se você anda pelo caminho da vida, por que você vai entrar pelo caminho do orgulho, da maldade? Por que você vai entrar pelo caminho da violência? Não existe. Se Jesus abriu o caminho da vida para nós andarmos, nós temos que andar nele, glorificando a Deus, honrando a Deus e vivendo uma vida santa de prazer e de alegria na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero terminar dizendo o seguinte: houve um congresso lá na Coreia do Sul, um encontro de vários cientistas, homens que eram experts em ciências da anatomia e também da biologia, ciências biológicas, os mais conceituados cientistas que trabalhavam com a vida. E eles se reuniram no auditório da igreja evangélica lá da Coreia do Norte, a maior igreja do mundo, do pastor Paul Yang-Shu.
né? E ali eles começaram a palestra e os irmãos ouvindo, todo mundo ouvindo, aplaudindo, mas de repente um dos cientistas, ele falou e disse o seguinte: olhem, meus amigos, eu quero falar uma verdade. Nós trabalhamos com a vida. Nós conhecemos o corpo humano do ser humano de ponta a ponta. Só que tem uma coisa, trabalhamos com a vida, mas não conhecemos a vida e nem sabemos o que é a vida. Naquele momento, um dos irmãos que estavam lá, quase nos últimos bancos da igreja, o irmão levantou a mão e disse: com licença, o senhor pode me deixar falar alguma coisa aqui, doutor? Na hora, pode falar. Em outras palavras dele lá, o médico falou: pode falar, meu amigo. Um senhor levantou e disse: olha, eu apenas tenho o primário, eu só tenho o ensino fundamental e assim mesmo incompleto. Sou um homem da roça, não conheço muito das coisas que vocês conhecem aí, mas essa coisa que o senhor falou aí de que não conhece a vida, não sabe o que é a vida, eu sei. Aí o médico estarreceu, regalou os olhos, houve um grande silêncio naquele auditório e o médico perguntou: mas como assim? E ele falou e disse: veja só, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz que Jesus é a vida. Jesus é a vida. E a Bíblia diz que Jesus é a ressurreição e a vida. E todo aquele que crê nele tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é a vida. Ele é a vida que sustenta a minha vida. Ele é a vida que promove a paz para a minha vida. E Ele é a vida que me conduz aos mananciais da vida, que é o próprio Jesus. Então, naquele momento, aquele médico pediu uma prova, o pastor deu a Bíblia para ele, ele leu a Bíblia e naquele momento ele se converteu a Jesus, entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo e foi conhecer a vida mais de perto, porque Jesus é a vida que promove a vida para nós. E esse foi o caminho que ele abriu para mim e para você, meu irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha um bom dia no nome do Senhor Jesus Cristo, com a paz de Deus no seu coração. E entenda que se você quer ter vida, aceita Jesus como seu Salvador. Se você quer ter a verdade, então a verdade só se encontra em Jesus. Amém? Se você quer andar pelos melhores caminhos do amor, você tem que primeiro entregar sua vida nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem com seus irmãos, seus amigos. E não esqueça de deixar o seu joinha aí, o seu like e se inscreva no nosso canal. Nos ajude a anunciar a palavra de Deus para com as outras pessoas que precisam dessa palavra. Deus abençoe a você em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro por todos os meus irmãos agora que estão ouvindo essa mensagem. Que a tua paz, o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia seja derramada no coração de todos eles, em nome de Jesus, hoje para todo sempre. Amém.